Que bom que você está acompanhando a série Os 10 Mandamentos. Nós estamos em qual dia mesmo dos 10 Mandamentos? No segundo dia. Começamos no último domingo, estudamos sobre o primeiro mandamento da lei de Deus, e o foco do nosso estudo são os aspectos relacionais, aquilo que atinge a nossa vida, os nossos relacionamentos com o próximo e com Deus. E hoje, o segundo mandamento da lei de Deus, com o título Pequenos Deuses. No próximo domingo, continua a série com o terceiro tema. Eu quero agradecer àqueles também que estão acompanhando pela internet, o nosso canal, que está muito bem visualizado, não só ao vivo, mas também depois. Você pode compartilhar o link, inclusive, com alguém, entrando no YouTube, colocando ali na lupa Adventistas Asa Norte. Copia o link do canal, manda para alguém, para um amigo. Eu quero agradecer também a presença do Ministério de Louvor da Igreja Casa, a nossa igreja irmã, aqui do nosso distrito. Eles estarão conosco, compondo as escalas de louvor aqui do domingo. É a missão deles, né? A missão deles também é partilhar um pouquinho do vocal deles, que é muito legal, muito bom. Agradeço a presença de todos. Temos aí o Isaac. O Isaac eu vou dizer, não é multiconfessional, ele é multi-igrejas, né? Ele é daqui, mas ele está cedido para o sudoeste, e ao mesmo tempo emprestado para casa. É uma pessoa queridíssima, mas não deixa de ser nosso, e está com a gente. A Marcela também está com a gente aí. A Raquel, estava aqui ministrando, a Raquel Manauara, acompanhado do Digníssimo. Também a Andréia, que também chega com reforço total aí para a gente. O Eric, que está compondo, né, dando um reforço aí para o louvor da casa. E o João, a equipe. E aí, gostaram da nossa banda? Boa essa banda, né? Gente, é bom estar junto. O culto começa bem assim. Ele tem 3 blocos. Ele tem o momento do louvor, ele tem o momento da entrega, da intercessão e o momento da palavra, de maneira simples, mas direta. E agora nós vamos para o estudo da palavra, para que a gente entenda de fato o que Deus tem para nós no segundo mandamento da lei de Deus. Ainda estava escuro, amanhecendo o dia, saíram para viajar bem cedo a família. O sol ainda estava por nascer. Pegaram a rodovia, o silêncio total no carro, até porque os meninos, o menor estava dormindo na cadeirinha, o maior estava acordado com o olhão, né, olhando para o dia raiar, mas todo mundo em silêncio. Só ouvia o barulho do motor do carro. E de repente o sol começa a surgir no horizonte, ali por trás de uma montanha, na direção ali indo para a Bahia, naquelas montanhas daqui próximas a Brasília. E ele olhando aquele sol surgindo no horizonte, de repente aquela criancinha maior de 4, 5 anos, quebra o silêncio e diz: papai, se a gente subir aquela montanha, será que a gente pode pegar o sol com a mão? 4 aninhos, subindo na montanha, será que a gente consegue pegar no sol, tocar no sol, segurar com a mão? Parecia que o sol era tão pequeno, era tocável. Essa foi a pergunta daquela criança. Sabe, as crianças nem sempre acham que são grandes, alguns querem ser grandes, né? Mas, no geral, as crianças não se acham grandes. Na verdade, elas reduzem o mundo, elas vão tornando o mundo pequeno. E parece que tudo que elas olham é de brinquedo, tudo é muito simples, tudo é pequeno. Eu fico pensando até agora, brincando comigo mesmo, né? Eu já estou enxergando as coisas sempre tudo muito pequeno, né? Eu estou aqui com o celular da minha esposa, ela me emprestou aqui e ela me colocou aqui no bloco de notas, só que ela coloca uma letrinha tão pequena, e eu afastei, e está tudo tão pequeno, mas esse caso não é porque eu estou ficando criança, é porque eu já estou perdendo a visão, né? Mas as crianças, elas reduzem o mundo. A visão das crianças, elas encaram o mundo como se tudo fosse muito pequeno. E o maior erro do ser humano não é só pensar que é grande. O maior erro do ser humano é reduzir Deus ao seu próprio tamanho, como se Deus fosse como eu mesmo. Alguns chamam isso de humanizar Deus. Sim, nós humanizamos Deus, reduzimos Deus à nossa estrutura, aos nossos gostos, ao nosso tamanho, aos nossos interesses. Tudo bem, nós queremos entender que Deus vive conosco, mas quando nós reduzimos Deus, nós diminuímos também o poder dele em nossa mente. Eu quero conversar com você um pouquinho nesse aspecto que está inserido no segundo mandamento da lei de Deus. E para isso eu convido você para ler comigo o segundo mandamento da lei de Deus, que está no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versículos
4, 5 e 6. Também será projetado na tela para que você possa acompanhar, tá bom? 4, 5 e 6. Olha o que diz, eu vou ler com vocês na tela para que eu leia com vocês a versão que vocês estão acompanhando. Diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, as imagens criadas, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, e visito a iniquidade dos pais, olha, e dos filhos, né, dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. E aí, por fim, diz assim: e faço misericórdia, até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Toda vez que nós tentamos representar a Deus de alguma maneira, através de alguma construção, seja física ou mental, nós não estamos revelando Deus, nós acabamos reduzindo Deus, porque toda a nossa representação humana, todo o nosso esforço de representar Deus em imagem ou em pensamento, ela não é do tamanho que Deus é ou que Ele merece ser. Imagine comigo um homem na floresta, na antiguidade, entalhando a madeira, trabalhando a madeira, ou quem sabe modelando um barro, e fazendo um ser, dizendo: aqui estão os olhos, aqui está o nariz, aqui está a testa, aqui está a bochecha, construindo um ídolo. Hoje, e no final ele diz assim: isso é Deus, olha aqui a imagem de Deus. Você fala: pastor, isso é absurdo. Isso não existe, e de fato para nós hoje isso se torna absurdo, não dá nem para a gente pensar na possibilidade de criar uma imagem e adorar como sendo uma divindade, mas nós ainda fazemos isso, nós fazemos isso não de maneira exata, mas de maneira semelhante, e usamos formas sofisticadas de criar imagens que ocupam posições de referência para a nossa confiança, quando deveria ser Deus. Hoje, talvez, nós não tenhamos este ídolo físico, como esta imagem que eu imaginei com vocês agora, mas pode ter, quem sabe, um Deus na nossa mente que seja pequeno demais, que seja inexpressivo demais, que seja diminuto demais, um Deus que de repente você entende que Ele nem se importa muito com as suas lutas, um Deus distante demais das suas necessidades, dos seus interesses, um Deus indiferente demais, um Deus frio demais, um Deus que precisa ser convencido a te amar, um Deus que precisa ser trabalhado a sua mente para poder entender que você precisa de algo. Eu digo que esta forma de diminuir Deus é uma maneira de você criar uma imagem de Deus corrompida, uma imagem de Deus distorcida. Por isso que eu digo que isso também seria uma idolatria, porque é uma maneira de você posicionar Deus numa posição de incapacidade de alcançar você, de amar você e de cuidar de você. E você vai perceber que nesses 10 domingos, nós vamos tirar alguns aspectos dos 10 mandamentos, talvez que você não tenha pensado ainda. Geralmente a gente lê o mandamento e pensa só numa direção, né? Mas eu quero levar você a pensar em vários aspectos que aquele mandamento pode nos alcançar. E eu quero que você nesta hora entenda esse tipo de idolatria, quando você coloca Deus numa situação de incapacidade de operar em você e de sanar também as coisas do seu coração. Leia comigo agora o segundo livro de Crônicas, no capítulo 6, versículo 18. Ali, no segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 18, é o momento em que o templo é dedicado a Deus. E nesse momento em que o templo é dedicado a Deus, nós temos aqui uma expressão do rei Salomão em que ele entende a magnitude de Deus. Vamos ler comigo? Vai lá, coloque na tela, por favor. Segundo livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 18. Olha lá, chegou. Mas, de fato, habitaria Deus com os homens na terra, disse Salomão. Eis que os céus e até o céu dos céus
não te podem conter, quanto menos essa casa, esse templo, esta igreja que eu edifiquei. Veja, aqui, Salomão construiu o templo, ele edificou e ele dedicou a Deus o templo, mas ele não limitou Deus no tamanho do templo. Ele diz, não, Deus ele é muito maior do que esta casa. A gente fala que é a casa de Deus, mas ele não está limitado. Aqui diz, olha, ele diz, nem os céus podem contê-lo, muito menos esta casa que eu dedico a ele. Veja, toda imagem de Deus feita pelo homem é menor do que ele realmente é. Toda vez que nós, de maneira humanizada, colocamos Deus dentro da nossa caixinha, dentro da nossa mente, com os nossos pensamentos, por mais que você o exalte, ele ainda é bem menor do que nós o encaixamos, na nossa mente. Na verdade, ele é muito maior do que a nossa mente encaixou, porque a nossa mente sempre coloca ele dentro de uma caixinha que cabe na nossa mente, na nossa estrutura, mas ele é muito maior. Toda vez que criamos algo, por melhor que seja, ou um pensamento, ou algo que nos traz confiança, por maior que seja, ainda é muito menor que Deus. E esse é o maior engano das pessoas. O maior engano do ser humano é pensar neste Deus que muitas vezes, na nossa insegurança, ele se torna um Deus distante. Ele se torna um Deus incapaz. Ele se torna um Deus fraco demais. Falamos, mas na prática parece que como se ele fosse indiferente. Para muitos, Deus se torna um ser indiferente, além de distante. Como se fosse necessário implorar para que ele se movesse, implorar para que ele atendesse. Eu quero ler com vocês agora 4 textos rápidos. Eu vou pedir o pessoal ali para passar comigo os textos, para você entender mais quem é Deus nesse aspecto do Deus grande e do Deus que cuida. O primeiro é Isaías 49, 15 e 16, aquele texto que fala da mãe que cuida do filho. Isaías 49, 15 e 16 diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Veja, olha o texto. Então, aqui mostra o carinho de Deus. Vamos para mais um texto. João, capítulo 16, versos 26 e 27. O Evangelho, hein? Evangelho de João, capítulo 16, versos 26 e 27. Diz o seguinte: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei o Pai por vós, porque o próprio Pai, o quê? Vos ama. Verso 27. Então aqui fala que poderia pedir, mas nem preciso pedir, nem preciso rogar, porque o próprio Pai ama vocês, tem o carinho por vocês. Hebreus 4,16 agora. Hebreus 4,16 também mostra o carinho de Deus. É aquele texto que diz assim: acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Um outro texto que nós lemos antes, o finalzinho dele, da mãe que cuida do filho, diz assim: nas palmas das minhas mãos eu fiz o quê? Te gravei. Você tem alguma dúvida? Você entende que este Deus, ele não precisa ser convencido a alcançar um filho, convencido a amar um filho, convencido a cuidar? Você percebeu que muitas vezes as nossas dúvidas é que diminuem este Deus? Os nossos medos é que fazem com que ele se torne pequeno demais diante da grandeza da nossa luta, da nossa dificuldade? Deus não precisa ser convencido a nos amar, ele já decidiu nos amar, os textos provam isso. Ele já decidiu nos amar, independente se fazemos mais ou se fazemos menos. Você e eu não precisamos chamar a atenção de Deus. Ei, Deus, o meu caso é mais importante, para que Ele coloque o meu nome no coração dEle. Na verdade, nós já estamos no coração dEle. Imagine um filho batendo a porta da sua casa, desesperadamente, chorando, implorando. Claro que isso aqui é hipotético. Chorando, batendo a porta: pai, deixa entrar. Pai, eu estou aqui fora, abre a porta, por favor, deixa entrar. E o pai do outro lado dizendo: filho, a porta não está trancada. Mas ele não está ouvindo.
pai, deixa eu entrar. E o pai dizendo, filho, a porta está destrancada, não está travada, é só abrir. É assim, esse é o drama de muita gente, este é o drama de muitos cristãos, vivem implorando por um amor que já foi dado, vivem implorando por um favor de um Deus que é grande demais, mas que nós apequenamos em nossa mente, vivem implorando por um cuidado, por um carinho que já está sendo oferecido o tempo todo. Era uma época de pesca, naquela região litorânea, muitos barcos ali, lançando as redes, porque era uma época de pesca, de campeonato de pesca, foi permitido ali naquela região, e aí muitos barcos ali, e o pai, com o garoto olhando tudo aquilo, e o menino também pequeno, como aquele da primeira história, pensando assim, nossa, todos os peixes vão acabar, porque os barcos estão aqui, ele só via barcos, quase não via água, e ele estava preocupado, porque todos os peixes iam acabar no oceano. Naquele dia mesmo ele pegou um voo para voltar para casa, e lá do alto, quando o voo decolou do aeroporto, assim como aquele aeroporto ali de Porto Seguro, que decola no mar, e ele subindo lá da janela, ele viu a imensidão do oceano, e ele percebeu que o espaço dos barcos era um espaço tão pequeno, diante de uma imensidão do oceano. Nós somos como uma criança, nós encaramos as coisas de Deus e as coisas espirituais como uma criança. O tamanho de Deus, ele é inconcebível em seu poder. Assim como aquele garoto olhava para o oceano, o universo fica minúsculo diante da grandeza de Deus. Mas a nossa insegurança é que gera esta imagem distorcida que interfere na nossa adoração. Lembram de Pedro? Pedro estava dentro do barco e Jesus apareceu. E quando Jesus apareceu, Mateus capítulo 14, verso 30, Mateus 14, 30, diz que ele, reparando a força do vento, Mateus 14, 30, reparando, porém, a força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou o quê? Salva-me. E o verso 31, vamos ler o 31 também? E Jesus disse, prontamente Jesus estendendo a mão disse, homem de pequena fé, o quê? Por que duvidaste? O medo é o componente que nos deixa vacilante. O medo é o componente que faz com que nos sintamos distantes de um Deus que é grande, mas parece que o braço dele não nos alcança. Grande demais, mas o braço é curto. Grande demais, mas o abraço dele não chega em nós. E sabe, o medo não é só uma emoção. O medo, claro, o medo serve como proteção também, mas o medo bloqueia grandes experiências de fé com Deus. E o medo não é só uma emoção. O medo é uma declaração sobre o tamanho do Deus em que a gente acredita, no aspecto espiritual. Quando nós estamos com muito medo de uma situação em que envolve a interferência de Deus, talvez porque o Deus em que acreditamos e colocamos nossa força, ele está na nossa mente ainda incapaz de ser o Deus que é, porque ele é muito mais do que nós pensamos, do que nós acreditamos. E aí vem a ansiedade, aí vem as preocupações, e essa ansiedade no nível das preocupações, eu não estou dizendo da psicopatologia, mas no nível das preocupações, essa ansiedade é a prova de que Deus ficou pequeno demais, e Ele já não consegue nos atender. Mas diante desse aspecto de diminuir Deus nas imagens que nós criamos, qual é o poder real de um ídolo? O ídolo tem um poder muito grande, e geralmente nós nos modelamos a quem adoramos. Quando nós seguimos, quando nós adoramos, quando nós prestamos culto, nós nos alinhamos ao ser. Ou nós nos tornamos semelhante a Ele, ou nós também queremos nos tornar semelhantes a Ele. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 115, verso 8, quando fala das imagens, quando fala dos ídolos, 115, verso 8, diz assim, tornem-se semelhantes a eles, os que fazem, todos os que nele confiam.
Salmo 115, verso 8. Tornem-se semelhantes aos ídolos. E eu repito, todos nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Acaba sendo assim. Se o seu Deus for o prazer, nós nos tornamos o quê? Escravos do prazer. Se o seu Deus é o dinheiro, você se torna até indiferente com o sentimento das pessoas, talvez, porque você acaba valorizando apenas as coisas. Se o seu Deus é o ego, você vai se tornando vazio, porque tem uma hora que nós mesmos, com a nossa capacidade, não é suficiente a nossa capacidade, os nossos atributos, as nossas convicções, o nosso ego não nos segura em alguns momentos. Veja, o nosso Deus, quando se torna essas coisas, nós também ficamos frágeis. Os ídolos modernos, as imagens modernas, sejam físicas ou mentais, elas também modelam a nossa vida. Elas também dominam o nosso coração. E nós nos tornamos semelhante, como está no Salmo, ao ser ou ao que nós adoramos. Alguns restaurantes a gente vai e a gente percebe que o que se tem hoje na geração musical, né, é só uma exploração no nível bem vulgar, né? Você já percebeu? E aí, eu não vou citar aqui a letra da música, eu até escrevi, mas tem vulgaridades. E aí você está ali no restaurante, está ali com a família, de repente, música ao vivo, e aí você tenta até conversar, mas o som está alto, e se você acaba prestando atenção nas letras, você percebe que geralmente as músicas estão nos levando para vulgaridades, para situações do prazer desse mundo, para situações que a gente não sente bem, sabe, numa conversa inclusive familiar, e você percebe que o tom é o mesmo, você percebe que a indução das músicas e a direção nos levam sempre para uma mesma direção, e aquilo vai ocupando a mente das pessoas, e vai modelando as pessoas, por isso que a nossa geração vai sendo discipulada de maneira mental, por estes ídolos modernos, que vão dirigindo a nossa mente, e vão dirigindo de maneira que a gente vai sendo modelado. E eu repito, aquilo que ocupa a nossa mente vai governando nossa vida, ou seja, nós nos tornamos semelhantes ao que adoramos. Então, à medida que nós vamos ocupando nossa mente com estas coisas, que são ídolos modernos, que também diminuem a imagem de Deus em nossa vida, nós deixamos com que isso governe a nossa vida. As civilizações antigas, diante dos deuses, eles sacrificavam filhos, sacrificavam pessoas em situações também adversas, eles usavam sacrifícios humanos para agradar os deuses. Hoje nós não temos esses sacrifícios, hoje nós temos inclusive a proteção das leis que nos protegem, mas nós sacrificamos outras coisas, nós sacrificamos a família, nós sacrificamos os nossos valores, nós sacrificamos a nossa alma, a nossa espiritualidade, tudo em nome de ídolos modernos. Existem ídolos modernos que também fazem com que nós sacrifiquemos as nossas convicções, sacrifiquemos os nossos desejos espirituais, nossos sonhos com a nossa família. E qual é a consequência disso tudo? O mandamento diz, né? Eu visito a iniquidade, o que diz lá? Vamos rever? Êxodo capítulo 20, verso 5, vamos ler? Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até o quê? A terceira e quarta geração, né? Se quiserem colocar aí na tela, pode colocar, Êxodo capítulo 20, verso 5. Visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E você fala assim, pastor, isso é vingança então, hein? Deus está dizendo assim, ei, ou você me respeita do tamanho que eu sou, ou você me adora do jeito que eu sou, ou você me aceita com a minha capacidade de interferir na sua vida, tirando essas imagens mentais do seu coração, tirando essa insegurança do seu peito, tirando essa idolatria mental que você está criando, ou você me aceita assim, ou eu vou visitar essa iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Isso é vingança? Não é. Isso se chama consequência. Consequência do mal. A consequência daquilo que nós escolhemos. Olha o que diz esse outro texto, Romanos capítulo 1, verso 29, 30 e 31. Coloca na tela, por favor. Romanos capítulo 1, nós estamos hoje com vários textos bíblicos, né? Então você vai acompanhando aí. Olha o que diz o livro de Romanos. Cheios
de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade. Chega, né, gente? O próximo texto fala mais coisas tristes: caluniadores, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Tá bom, chega. Veja, tudo isso é resultado de uma consequência de uma idolatria ou de escolhas dos seres humanos de viverem afastados desse Deus. Por isso que ele diz: visito a iniquidade dos pais, os filhos, a dizer, ei, vou perseguir vocês em 4 gerações. Não, ele está dizendo, vocês sofrerão as consequências, porque uma família desestruturada passa para um filho que cria uma nova família desestruturada, não é assim? E aí, se não houver uma conversão para romper o ciclo de corrupção, esta comporta de destruição vai se abrindo e vai atingindo cada vez mais as gerações através de violência, de egoísmo, de frieza, de falta de amor. Eu pergunto, você conseguiria sobreviver bem no mundo onde Deus fosse tirado da mente das pessoas? Sabe, o nosso mundo já tem pessoas que buscam a Deus, muitas buscam a Deus, o cristianismo é forte, e mesmo assim já não é um mundo fácil, concorda comigo? Imagine um mundo onde Deus fosse tirado de cena. Imagine um mundo onde Deus não existisse na mente das pessoas, onde Deus não operasse maravilhas na vida da pessoa. Este é o resultado de um mundo em idolatria. A consequência não é a vingança, mas quando nós escolhemos a violência, o egoísmo, tudo isso que nós lemos aqui no livro de Romanos, nós percebemos que o mundo fica caótico. Mas vem cá, é só consequência? Não, também tem promessa. Volta lá, por favor, na tela, Êxodo capítulo 20, verso 6. Coloca na tela, por favor. Agora tem a promessa, não só a consequência. Êxodo 20, verso 6. Fala, visito a iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Êxodo 20, verso 6. Mas continua. E faço misericórdia até quantas gerações? Quantas? 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Presta atenção nesse detalhe. Veja que quando a gente lê o mandamento, a gente vê que o pecado, a iniquidade alcança quantas gerações? 3 a 4 gerações. Mas a misericórdia alcança quanto? 1000. Consegue ver a diferença? Faça essa comparação. A iniquidade, o pecado, 3ª, 4ª geração, mas a misericórdia, 1000 gerações. O amor de Deus sempre vai muito mais longe que o pecado. O amor de Deus sempre vai muito mais além. É por isso que a palavra de Deus chama a lei de Deus de lei da liberdade. Já leram isso na Bíblia? A lei da liberdade. Então, a lei de Deus, ela não é uma prisão, e nós vamos estudar isso mais à frente. A lei de Deus é uma liberdade para todos nós. Veja, pelo menos 2 textos que falam da lei de Deus como liberdade. Esses eu cito aqui, vocês já devem ter lido. Diz assim no livro de Tiago, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, está escrito. Olha o que diz o Salmo 119, eu leio aqui, eu não estou dando a referência para passar um pouquinho mais rápido, diz assim, grande paz tem os que amam a tua lei, 119, verso 165. Grande paz tem os que amam a sua lei, e para eles não há tropeço. Quando Deus ocupa o lugar certo, quando Deus, na sua mente, está na dimensão correta, em sua grandeza, em sua autoridade, nós, seus adoradores, temos paz no coração. Quando Deus atua em sua misericórdia em nosso coração, e nós amamos a sua lei, e temos o prazer de estar na presença dEle, e confiamos nele, o nosso coração vive em paz, mas também nós encontramos a direção para as coisas. De repente você amanhã vai ter uma situação muito difícil, você vai viver uma situação de uma decisão em que você não sabe para que lado seguir, mas a direção será guiada por Deus. Quando nós também temos a dimensão correta de Deus, a imagem dele na nossa mente, é uma imagem de um Deus poderoso, grande, que atua, que opera, que não é indiferente, que está sempre conosco, os nossos relacionamentos, eles também serão restaurados. E a gente vai vivendo de maneira muito mais plena, porque quando Deus está no trono da nossa vida, quando Ele está entronizado na nossa vida, tudo na vida encontra seu lugar, tudo na vida é encaixado, e a gente começa a viver de maneira muito mais perene. Por isso eu digo uma coisa para você, quebre os seus pequenos deuses,
É o tema de hoje, pequenos deuses. Quebre os seus pequenos deuses. E eu trago os pequenos deuses nestas imagens que você tem, que fazem com que Deus se torne inoperante e incapaz. Quebre esses pequenos deuses. Afaste isso do teu coração. A pergunta de Deus no estudo do mandamento desta noite, sabe qual é? É a seguinte: ei, qual é o tamanho do Deus que está dentro da sua mente? Qual é este Deus? Talvez você esteja vivendo diante de um medo desnecessário. Talvez você esteja preso a uma preocupação exagerada. Talvez você esteja dominado por algo que está inclusive tomando um vulto tão grande, que já está tomando o lugar de Deus. E isso acaba sendo um ídolo, porque acaba dominando o seu coração, dominando a sua fé. Um certo homem, por questões de ordem psicológica, ele estava trancado dentro de um quarto por dias. E o quarto todo escuro, com uma cortina blackout, tudo escuro. E ele estava ali apenas com uma vela acesa. E com esta vela acesa ele dizia: não, eu não preciso da luz lá de fora. Essa luz é suficiente, eu não preciso de mais nada. É essa luz é que eu preciso, não preciso de mais nada. Enquanto isso o sol estava brilhando muito forte lá fora. Quantas pessoas vivem assim? Quantas pessoas vivem essa mesma realidade, a realidade das velas? Vivem com uma luz como se ela fosse suficiente. Uma relação que ilumina tão pouco. Quando o sol da justiça, que é Cristo, está muito mais disponível em sua grandeza, muito mais disponível em operar em nosso coração. O que Deus deseja é libertar a nossa alma destes bloqueios que fazem com que Deus se torne tão pequeno diante das nossas necessidades. E hoje o que Deus está dizendo para nós é o seguinte: ei, para de me reduzir, vai, para de criar essas modelagens mentais que reduzem o meu tamanho. Essa mensagem do segundo mandamento não era para mim. Essa mensagem é para alguém que cria imagens de escultura. Não, é para você também. E Deus está dizendo o seguinte: ei, pare de fazer essas modelagens diminutas. Deus está falando, pare de me reduzir. Pare de viver com este medo. Desenvolva a confiança. Deus continua dizendo: ei, eu sou muito maior do que os seus problemas. Eu sou muito maior do que suas lutas. Eu sou muito maior do que tudo isso que você está vivendo. Agora, se você reconhece e você deseja, como eu desejo do fundo do meu coração, dizer para Deus: Senhor, eu sei que eu tenho encarado o Senhor muitas vezes de maneira duvidosa diante das minhas lutas, e às vezes de forma pequena, e às vezes eu sou dominado nas minhas angústias por ídolos que eu tenho criado, e o Senhor parece que não é mais capaz de me atender. Por favor, Senhor, restaure em mim a visão correta. Restaure em mim a visão correta do Deus que está com as portas destrancadas e prontas para me receber. Senhor, me ajude a restaurar essa visão. Senhor, me ajude a colocá-lo no centro da minha vida. Eu quero me entregar completamente. É a sua oração nessa noite? É a sua oração diante do estudo do segundo mandamento da lei de Deus? É isso que você deseja? Você deseja dizer o seguinte: Senhor, eu não quero mais um Deus do tamanho da minha mente. Não quero. Senhor, eu quero viver com Deus que é do tamanho da eternidade, porque eu quero viver nessa eternidade. É o seu coração que está dizendo isso? É isso? Nós vamos repetir uma música do louvor, que é uma música que glorifica a grandeza de Deus. É uma música poderosíssima. E enquanto você estiver cantando, você vai pensando no que eu falei aqui, tá? E você vai dizendo assim: meu Deus, por favor, me ajude. Que não seja a minha mente limitador da sua grandeza, ó Deus. Senhor, me ajude, eu quero glorificar o teu nome na minha vida. Porque eu quero adorar aquele Deus apresentado na palavra, que é do tamanho da eternidade, que me salva para viver completamente, plenamente com Ele, uma vida eterna. Senhor, me ajude a viver essa experiência hoje. Agora, nós vamos cantar a Ele a glória, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, inclusive a sua vida. Fique em pé, vamos cantar e declarar isso para Deus agora. Ó Deus, reconhecemos sua grandeza e glorificamos o teu nome, Senhor. Porque dele, por Ele, para Ele são todas
coisas. A este Deus toda honra e toda glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Além de Criador, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos abraça. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declaramos sua grandeza, Senhor, em nossa vida. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Reconheça que Ele é o Deus soberano da sua vida. Cante. A ele a glória, Declare. a ele a glória, A Ele a glória. a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, Senhor, Tu és digno. a ele a glória, Digno de toda a honra e toda a glória. a ele a Todos glória, sempre. para sempre. Amém. Quão profundas riquezas, Ele sabe de todas as coisas. o saber e o conhecer de Deus. Ele sabe a nossa história, Ele sabe os nossos caminhos. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Todo o conhecimento, toda a história. Quão profundas riquezas, Ele é o conhecedor. o saber e o conhecer Todas de as coisas. Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Diga, Senhor, eu ofereço a minha vida, eu consagro o meu coração. A Ele, ao Senhor, toda a glória. A ele a Reconheço, ó Deus, sua grandeza em glória, meu coração. a ele a glória, a ele a glória, Como sempre. para sempre. Amém. Mais uma vez. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, Obrigado, Senhor. a ele a glória, Obrigado porque tua grandeza a ele a nos alcançou nesta noite. glória, para sempre. Amém. Senhor Deus, cantamos que ao Senhor toda honra e toda glória, porque reconhecemos quão insondáveis são os seus pensamentos, o conhecer, o saber. O Senhor é o Criador de todas as coisas, mantém tudo com tanta ordem, de maneira ordeira, o funcionamento de todas as coisas, dos seres humanos. E ainda assim o Senhor, em sua misericórdia, nos alcança. Por isso glorificamos o teu nome. Por isso clamamos que o Senhor venha expandir a nossa mente, para que nós não encaremos
este Deus, assim como os idólatras encaram ao criar imagens de escultura. Não queremos, Senhor, diminuí-lo em nosso coração, assim como é feito numa idolatria comum. Nós não queremos ser idólatras em uma mente que não é capaz de entender que o Senhor não pode ser diminuído nem numa imagem, nem numa escultura, nem num pensamento. O Senhor é muito maior, o Senhor nos alcança, o Senhor em seu grande amor nos abraça. Por isso nossa gratidão, por isso glorificamos nesta música final, dizendo que o Senhor é muito bem-vindo em nós, e entregamos o nosso coração, as nossas dúvidas, os nossos medos, para que eles sejam banidos, para que de fato confiamos no Senhor em todas as coisas nesta nova semana. Entregamos o nosso coração a Ti e oramos em nome de Jesus. Amém. No próximo domingo, continuamos a série com o terceiro mandamento. Antes de sair, nós vamos cantar o hino de despedida com o grupo de louvor. E eu estarei à porta cumprimentando a igreja. Saiamos com o Espírito Santo de Deus, que Ele permaneça em nós. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Aleluia! Bom restante de semana a todos. Sair deste lugar, que Jesus permaneça.